Vamos então agora dar seguimento às 21 verdades sobre o amor. Vamos à 15ª verdade, que é: o verdadeiro amor envolve corpo, alma e espírito. Você se lembra que nós falamos que o segredo do amor está onde? Na cruz, lembra? Nós falamos que a cruz representa os dois maiores mandamentos. O primeiro mandamento, a haste vertical: amarás o Senhor teu Deus, como? De todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força e toda a tua mente. E o segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, este primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, tua alma, força e a tua mente, mostra o quê? Que Deus exige amor de que forma? Total. Quer dizer, Deus não vai aceitar que o nosso amor por Ele seja parcial. Ele quer um amor de corpo, alma e espírito. Quer dizer, toda a sua força, corpo. Toda a tua alma, todo o teu coração e toda a tua mente, que é o espírito. Então, o amor que Deus espera de nós tem que ser um amor total, entrega total. Ele não aceita menos do que o nosso tudo, tudo de nós. Então, este amor que Deus exige de nós, ele simboliza, ou ele representa, o amor verdadeiro, que tem que ser de corpo, alma e espírito. Para que o amor seja verdadeiro, ele tem que envolver todo o seu ser, tudo, o seu corpo, a sua alma, o seu espírito. O amor também de casal tem que envolver isso. E o grande problema das pessoas hoje, da maioria dos casais, é que não está havendo casamento de corpo, alma e espírito. Não está havendo casamento total, mas somente um casamento parcial. E isso tem causado grandes problemas, porque se você não casa totalmente com a outra pessoa, então uma parte sua fica solta, fica solteira. E logo você vai ter problemas com essa pessoa, porque você não vai atender às expectativas dela. E é por isso, Renato, que nós sempre falamos sobre a incompatibilidade, de certas incompatibilidades de relacionamentos. Por exemplo, a diferença de idade, né? A incompatibilidade mental. Por quê? Porque quando você casa com a pessoa, vocês vão ter que ter essa união. Você não vai poder ter uma reserva. Não, eu dou o meu corpo, mas a minha mente não. Eu dou a minha mente, mas meu corpo não. Eu dou o meu corpo, a minha mente, mas a minha alma não. Não, você tem que dar tudo. Você vai receber tudo e você tem que dar tudo. Mas quando existem diferenças muito gritantes, fica difícil você dar. Né? Como que é um casamento só de corpo? A diferença, o corpo, quando a pessoa tem uma atração muito grande, né, que nós vemos isso, é uma coisa muito comum, hoje em dia as pessoas entram em relacionamentos por causa de uma atração física, às vezes até se casam por causa dessa atração física. Então, é o corpo, eu me casei com o corpo dele ou dela, mas eu ainda penso do meu jeito, nós não temos união de espírito ou união de alma, é só o corpo. É muito comum esse tipo de casamento, é muito visto entre as celebridades. Não todas, mas você vê de tempo em tempo celebridades que são verdadeiros modelos, fisicamente falando. São verdadeiros modelos. Fica bonito na foto, né? Os dois Exato. Juntos. Casal modelo, fisicamente falando. Se casam, aquele sonho, aquele casamento, aquela cerimônia.
Daqui a pouquinho você está ouvindo falar da separação, houve traição e tudo mais. E aí você se pergunta, quem está de fora se pergunta, os homens olham a mulher linda que o cara traiu e pensa, meu Deus, como que um cara desse, com uma mulher dessa, trai? Ou a mulher linda, maravilhosa, com um cara, eu não vou falar lindo, maravilhoso, mas para as mulheres, lindo e maravilhoso, bonito, rico, famoso, a mulher ainda acaba traindo. Como? As mulheres pensam, como que ela foi trair esse cara? E as mulheres ficam com raiva daquela mulher, porque ela traiu. Quer dizer, mas foi um casamento baseado no corpo, um casamento de corpos somente. E muitos relacionamentos muitas pessoas acabam se casando só com o corpo, porque no namoro foi mesmo sexo. Foi sexo, existia muita atração sexual, sexo, engravidou, casou. Né? Foi um relacionamento que começou com o corpo e ficou no corpo. Não teve... a pessoa não entendia o que era o casamento. A pessoa não entende o que é o casamento. Que não é o corpo só, que não é sobre só sexo. O casamento é muito mais que isso. Então, aí que acontece? Às vezes, uma pessoa entrega, outra entrega a alma, entrega, talvez, até os três, mas a outra não, porque ela se deixou entrar num relacionamento assim, que era baseado no sexo, no corpo. Então, fica aquele desequilíbrio, um se dá muito e o outro não se dá em nada, porque na cabeça daquela pessoa, o que ele queria, ele tem, é o sexo. Então, é o relacionamento marcado pelo físico. E não só o corpo físico, mas também o material. É o homem que normalmente supervaloriza o corpo da mulher. Ele quer casar com aquela mulher que vai fazer todos os amigos dele dizer, pô, cara, tu deu sorte, cara, tá, né? Ficar babando. Ele quer casar com aquela mulher. E a mulher normalmente quer casar com um homem que vai dar a segurança financeira para ela. E isso tudo passa. E quando passa, o relacionamento também passa. Então, há quem case só corpo. Há quem case só almas. Quer dizer, a gente gosta muito um do outro, a gente se gosta bastante, que a alma é sentimento, a alma é coração. A alma é paixão, então a gente tem aquela paixão, tem aquele fogo, a amizade, fica a noite inteira no telefone, tal, mas não tem, por exemplo, o espírito, que é a mente, não tem o espírito que combina, tem objetivos diferentes, tem, por exemplo, a fé diferente um do outro. Então, são ótimos na amizade, se dá muito bem, mas muitas vezes não tem compatibilidade física ou não tem compatibilidade espiritual, não tem encontro, casamento nas outras partes, também não vai funcionar. E tampouco vai funcionar o casamento só de espírito, onde não há casamento de alma e corpo. Casamento só de espírito, por exemplo, é você usar unicamente a sua razão, sem olhar o corpo, sem olhar a aparência, sem olhar o físico, sem olhar a amizade, sem olhar o sentimento, e só pela razão, pelo espírito, você acha que vai dar certo. É o erro que muitos dentro da igreja às vezes cometem, achando, não, porque ele é da igreja, ele é de Deus, vamos casar. Ah, ela é da igreja, ela é obreira, ele é obreiro. Ah, ele é pastor, eu sou obreira, ele tem o Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo, vamos casar, vai dar certo. E muitas vezes não dá certo. Casaram, o espírito batia, mas o resto não batia. É por isso que nós falamos, nós alertamos, por exemplo, quando você pega uma jovem de 20 e poucos anos, casando com um homem de 60 e poucos anos, há incompatibilidade de corpos. Talvez não imediatamente, mas em pouco tempo, essa incompatibilidade de corpos será muito aparente. Quer dizer, ele vai ficar definhando, 65, 70, 70 e poucos, 80, ela 20 e poucos, 30 e poucos, 40, ainda
jovem, ainda vistosa. Quer dizer, para ele, um ótimo negócio. Para ela, maracujá de gaveta todo dia. Desculpe se tem alguém aqui que está em um relacionamento assim. Eu não falo isso por ridicularizar. E eu sei que há exceções. Eu não digo que um relacionamento desse não possa funcionar. Mas eu digo, esta jovem vai ter que simplesmente fechar os olhos. Ela vai ter que fechar os olhos. E fingir que não está vendo as pelancas dele. É ou não é? Estou falando alguma coisa errada? Honestamente, estou falando algo errado? E a mesma coisa, o inverso também é verdade. Se o jovem casa com a mulher bem mais idosa, a mesma coisa vai acontecer. Sejamos honestos. Então é por isso que muitas vezes há essas aberrações que a gente encontra em relacionamento, em casais, que tem já data de expiração. Por quê? Porque eles estão olhando só uma parte do relacionamento, e porque aquela uma parte é muito boa, eles ignoram as outras e acham, não, as outras não são tão importantes. É claro que é importante, tudo é importante, as três coisas são importantes. O relacionamento tem que estar bem unido, bem juntinho, bem combinado, corpo, alma e espírito, para ser de fato blindado, para ser uma coisa só, para ser homogêneo. E qualquer coisa que fizer acontecer uma deficiência em uma dessas partes, ameaça o relacionamento. Então, eu não estou dizendo, por exemplo, o casal, quando os dois envelhecem juntos, aí são dois maracujá de gaveta, um não pode falar do outro, é ou não é verdade? O que eu vou falar da Cristiane, quando eu estiver lá com os meus 70, 80 anos, eu vou falar para ela que ela é um maracujá de gaveta, se eu também sou maracujá de gaveta? Aí o nosso relacionamento já vai estar bem afinadinho, bem, né? Com 80 anos, quantos anos de casado a gente vai ter? 60? 60 e tantos anos de casado. Aí já. O físico já está mais suplantado pela alma e pelo espírito. O físico ainda vai existir, mas não vai ser como aquela paixão, aquele calor dos 20 e poucos anos, e nunca poderia ser, nunca poderá ser. Mas porque houve as outras partes, então essas outras partes vão sustentar, mesmo se houver a questão da idade, da maturidade. Ou você vê às vezes casais onde o marido, a esposa sofre um acidente, que fica numa cadeira de rodas, que fica em cima de uma cama, e a esposa fica lá. Quer dizer, as necessidades dela, físicas, não estão sendo supridas. Mas porque o casal antes era um casal casado de corpo, alma e espírito, agora que o corpo de um está debilitado, mas foi trabalhado a alma e o espírito antes, então há sustentação. Por isso que sustenta. Agora, se não tivesse alma e espírito antes, e acontecesse alguma coisa com o corpo, fui. Então, tem que haver a combinação de todas as partes. Falar também sobre a alma, né? Porque a alma é o sentimento. É o sentimento. Muitas pessoas sentem muita falta de afeto dentro do casamento, dentro do relacionamento, porque essa parte muitas vezes é deixada de lado, porque teve no namoro, durante o namoro teve atenção, carinho, todo cuidado, casou, não precisa mais, não acha que é necessário, então fica descuidada a alma também, né? Muitas mulheres acabam traindo seus maridos, não que isso seja uma justificativa, mas muitas mulheres têm traído por causa disso, quer dizer, são levadas a isso, elas ficam tão carentes, tão sedentas de atenção, de carinho, que um outro homem dá um pouquinho, elas se deixam levar. Então, é importante investir nos três, não só
uma vez, você casou, corpo, alma e espírito, mas aí depois ficou só no corpo, ou ficou só no espírito. Não, você tem que estar sempre corpo, alma e espírito, durante o casamento inteiro, né? Não é só algumas vezes na vida. Assim como individualmente nós temos que cuidar do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito, eu tenho que cuidar desses três, porque eu sou o corpo, alma e espírito, e esses três têm que estar bem em mim, individualmente. O nosso casamento também tem que estar bem nessas três áreas. Isso não é garantia que vai ficar para sempre, sem manutenção. Sabe o que acontece com muitos casais? Depois de casado, depois de um tempo juntos, eles passam a se desconhecer um do outro, dentro do próprio casamento. Quer dizer, às vezes eles saem de manhã, vão trabalhar, um para o lado, outro para o outro, passam o dia todo fora, chegam à noite, tarde, cansados, comida daqui, criança dali, toma banho, televisão e tal, quando vai deitar, já está quase morto de sono, vira, deita e dorme. Aí, então, um passa a passar mais tempo com as pessoas do trabalho do que com o outro. Então, já não conhecem mais um ao outro, já não sabem mais o que está acontecendo na vida um do outro, se conversa, é muito superficial, não tem diálogo, às vezes é mais monólogo. Tem comida aí? Tem. Deixei isso para você no fogão, tal, tchau. Criança deu problema hoje, tá bom, tá. É só conversa superficial. Os dois vão se tornando desconhecidos, estranhos, dentro do próprio casamento. Isso pode acontecer com você, que está aqui, você casalzinho, pombinho, 2 pombinhos que estão aí, beijando, abraçando, que hoje estão a mil maravilhas. Se vocês não cuidarem, isso pode acontecer com vocês, isso pode acontecer com a gente. Você não pode deixar de manter a relação, você tem que prestar atenção. O que está deficiente em nós? Está deficiente o corpo. Eu nem tenho mais abraçado minha esposa, nem tenho mais beijado minha esposa quando eu chego, meu marido quando eu saio, a gente nem tem tido mais relação. As nossas relações são uma vez a cada lua crescente. Não tem relação, está sempre cansado, quer dizer, não tem, o corpo está longe, o corpo está largado, desleixado. Aí tem o companheirismo, a alma, né, o carinho, a atenção também começa, ou o espírito, um começa a ter planos individuais, objetivos individuais, a fé também é muito importante. Então, se você descuidar essa uma só carne vai se tornar várias fatias e não vai continuar, o casamento não vai se sustentar. E um depende do outro, né, Renato? A fé, não, a mente, a alma, o corpo, os três estão ligados um com o outro. Se você só tem um, o outro, ele sozinho, por exemplo, como nós estávamos falando do corpo, se você só se casa com o corpo, se você só gosta dessa pessoa pelo carinho, pelo corpo que você tem ali ao seu lado, o corpo ele não vai conseguir manter o casamento e não vai conseguir ter, não é depois que você vai conseguir, depois a gente pensa na alma e no espírito. Não é assim. Os três estão juntos, ou os três ou nada. Num casamento, ou os três juntos, ou nada. Você vai deixando para lá, se você vai deixando, por exemplo, você que pensa assim, sexo é uma vez na semana, uma vez no mês, você vai deixando para lá, você vai perder também, não só o corpo, mas a alma e o espírito. Está tudo ligado, não dá para ter só um, e os três dependem dos três, praticamente. Né? Tudo ligado. O amor ele é muito parecido com a fé, né? Tem que envolver tudo. O amor é exatamente como a fé. Deus faz questão de associar fé e casamento na Bíblia. Ele associa fé e casamento todo o tempo. Por quê? Porque amor e fé têm tudo a ver. Amor e fé têm tudo a ver.
Amor é como a fé, tem que envolver tudo. Na fé, você tem que crer de corpo, alma e espírito. Como que você crê de corpo? Como que você crê de corpo? Como que a minha fé afeta o meu corpo? Por exemplo, eu não poluo o meu corpo com vícios, porque eu respeito o meu corpo como templo do Espírito Santo, é a minha fé. Eu não vou expor o meu corpo a substâncias por um prazer, que até dá prazer, mas que vão estragar o meu corpo, porque eu respeito o meu corpo como templo do Espírito Santo. Então, a minha fé afeta o meu corpo. Quando éramos solteiros, e estávamos na igreja, ambos éramos da igreja, éramos da fé, nós respeitamos o corpo um do outro. Então, nós reservamos os nossos corpos, o ato sexual, para o casamento. Isso requer, eu digo para você, muita fé, especialmente para 2 jovens de 18 e 17 anos. Requer muita fé você dizer não para o seu corpo, quando tudo no seu corpo está dizendo vai, e a sua fé, não vou desagradar o meu Deus. Isso é o sacrifício no corpo, é sacrifício no corpo. A fé, ela tem que atingir o corpo. Se a fé não atinge o corpo, não é fé. A fé tem que atingir a alma. Como que a fé atinge a alma? Porque a alma é o sentimento, e a fé não se mistura com o sentimento. Para a sua fé ser verdadeira, você tem que vencer o seu sentimento. Você tem que controlar, você tem que dominar o seu sentimento. Você tem que muitas vezes ir contra o seu sentimento. Então a fé, ela tem que atingir a alma, ela tem que atingir o sentimento. E a fé, obviamente, tem que atingir o espírito. Como que a fé atinge o espírito? Quando você obedece à palavra de Deus. Você lê a palavra de Deus, ou você ouve a palavra de Deus, você crê nessa palavra e você diz: eu vou segui-la, eu vou fazer isso. Contra o que eu penso, contra o que eu sinto, eu vou fazer. Então a fé alcança o teu espírito. Então, quando a sua fé chega no espírito, na alma e no corpo, você pode dizer que a sua fé é verdadeira. Se ela não chega nessas 3 áreas da sua vida, esquece. Você só tem uma religião. Você é um religioso. Você é um frequentador de igreja. Você não tem a fé pura, a fé bíblica, a fé verdadeira. Então, o amor é como a fé. Tem que envolver tudo. Corpo, alma e espírito. E se não envolve, então não resolve. Então, o que você vai fazer com essa informação? Qual é a prática disso? O amor verdadeiro envolve corpo, alma e espírito. Você tem que entender e não descuidar de nenhuma dessas áreas. Então, isso serve para casais e para os solteiros. Então, se eu tenho que entender a parte do corpo, a parte da atração física, eu sou solteiro, eu vou começar um relacionamento com alguém, então é claro, eu tenho que ter algum tipo de atração física pela pessoa, ainda que isso não aconteça à primeira vista. Nem sempre a atração física é à primeira vista. Essa história de amor à primeira vista, não entra nessa, porque muitos ficam esperando amor à primeira vista, e esse amor nunca chega. Por quê? É raro você bater o olho em uma pessoa e você dizer, é essa. Ainda que aconteça, às vezes você vai gostar da atração física, você vai ter atração física, vai gostar do corpo, mas quando você chega perto, você vê que não é nada disso. Então, não vai por primeira vista, vírgula, cuidado. Depois tem a segunda vista, tem a terceira. Você não pode parar na primeira vista, certo? Então, é importante, às vezes a atração física não acontece à primeira vista. A maioria das vezes não acontece à primeira vista. A maioria das vezes, o amor verdadeiro, ele vai desenvolvendo ao longo do conhecimento, como a gente falou em uma das verdades. O amor nasce do conhecimento. Então, você tem que se deixar conhecer. Às vezes não te atraiu fisicamente,
Mas quando você começa a conhecer a pessoa dentro do corpo, o corpo se torna uma maravilha para você. Então você tem que atentar para o corpo. Se você é casado, você não pode relaxar, desleixar, estou casado já, posso descuidar do meu corpo, porque eu já estou casado e não precisa mais conquistar. Né? Tem que se cuidar. E lembrando que o corpo, por exemplo, o sexo, ele não, dentro do casamento, ele não pode ser só corpo. O sexo dentro do casamento, ele envolve corpo, mas também envolve alma, envolve espírito. O sexo, quando envolve só corpo, é o mesmo sexo que acontece entre o cliente e a prostituta. O cliente vai lá, paga a prostituta, tem o sexo, acabou. Corpo com corpo. Não tem sentimento, não tem relacionamento, não tem espírito, não tem nada. É corpo. E você nunca, jamais deve fazer isso com a sua esposa ou com seu marido. Então, o sexo dentro do casamento, na verdade, não é nem correto falar sexo, é ato conjugal. É algo que envolve tudo, o corpo, a alma e o espírito. Se a tua mulher tem sexo com você, mas está desconfiada que você está olhando para outra mulher, não adianta o sexo entre vocês ser maravilhoso. Ela não vai desfrutar, porque ela está com a cabeça desconfiada que você está olhando para outra mulher. Quando você olha a pornografia e ela sabe que você está pensando nas outras mulheres da pornografia e quando está tendo sexo com ela, você acha que ela tem prazer nisso? Não, nenhum. Então, o sexo, o corpo tem que ser conjunto com a alma e com o espírito. Você tem que prestar atenção na alma. Você é solteiro, vai conhecer uma pessoa, a conversa de vocês tem que bater, tem que combinar. Às vezes começa assim, desajeitado, tal, o primeiro encontro, sempre tem aquela coisa do primeiro encontro, aquele silêncio. Não, você gosta de quê? Qual a sua cor preferida? Aquelas perguntas chatinhas, tal. Até rolar aquela, né? É normal no início, mas se depois não desenvolve a conversa, quer dizer, vocês não têm uma amizade, uma atração emocional, não vai funcionar. Não vai funcionar, porque depois do casamento, então, não vai melhorar. E você tem que prestar atenção no espírito, especialmente no espírito. Eu vejo que muitos solteiros hoje estão descartando a parte espiritual. Eu ouço tantos solteiros falarem assim: olha, bispo, sabe, eu conheci um rapaz maravilhoso, bonito, gosto, a gente se dá tão bem, a gente conversa, ele é um rapaz excelente, tal, olha, parece que a gente já se conhece há muito tempo, só tem um detalhe, bispo, ele não é da igreja. Ele não é da igreja e tal, mas respeita, disse que não tem problema com isso. Já ouviu essa história antes? Pois é. Quer dizer, gosta do corpo, gosta da alma, mas o espírito não está. O que vai adiantar? O principal não está. O principal entre os dois não está. Você que é da fé, eu falo para os que são da fé, você que é da fé e você preza pela palavra de Deus, a sua fé é verdadeira, então você obedece. Oh, meu Deus, eu gosto muito, gostei e tal, mas não é da fé, então não serve para mim. E eu vou confiar que o Senhor vai providenciar uma pessoa que é completa para mim. Eu não quero uma pessoa pela metade, 2/3, eu quero tudo. Eu quero uma pessoa por inteiro. Essa tem que ser a sua fé. A pessoa não pode aceitar só porque você está ficando mais velha, porque você não vê ninguém ao seu redor e tem aquela ali. Só que aquela ali tem dois pontos, mas o terceiro não tem. Vai essa mesma. Não pode fazer isso. E lembrando que os três têm que dar certo, os três têm que estar juntos, os três têm que casar. Corpo, alma e espírito. Se não vai dar certo isso, se alguma coisa está faltando, não casa. Não comece um relacionamento com essa pessoa. E você que está casada, e você sabe que está faltando tem ali uma coisa faltando. Então, você tem que orar por isso. Você tem que lutar, falar com Deus a respeito disso. Você não pode deixar, isso aqui não vai, isso aqui é irrelevante. Isso aqui talvez amanhã faça falta, mas hoje não. Fale com Deus, porque para você ter a plenitude
do amor, nesse relacionamento, as 3 coisas têm que estar em dia. E quando nós tínhamos problemas, era justamente isso que faltava, porque existia a falta da alma, né? Existia a falta da alma. Havia a entrega do corpo e do espírito, mas não da alma. Então, a gente ficou tendo problemas. Quando nós resolvemos, agora tem os 3. Então, tá direitinho, está redondinho, né? Como meu pai fala, uma pedrinha redonda. Compreenderam, pessoal? Isso não é impossível, não é utopia. Parte disso tem que ser trabalhado, como ela acabou de falar. Para nós, custou haver a entrega das 3 áreas. Você que já está em um relacionamento onde não há essa entrega, quem sabe a outra pessoa, você não tem nenhuma das 3 partes da outra pessoa. Enfim, tudo isso é trabalhado. Você tem que... Nós estamos dando a diretriz para você saber qual é o alvo, qual é o amor verdadeiro. E para você chegar nesse nível. Mas isso, se não está acontecendo com você, não é necessariamente para você descartar essa pessoa. Você tem que avaliar o que você tem e o que dá para se trabalhar com o que você tem. O solteiro já está numa situação talvez mais privilegiada, porque pode, com essa informação, escolher melhor, escolher certo, e não entrar numa furada. Só vai entrar se quiser. Você que vem aqui na terapia do amor, você está acompanhando essas verdades. Eu digo para você, se você errar, você vai merecer sofrer, porque você está procurando. Você está procurando sarna para se coçar. Só se você realmente está querendo sofrer, porque a informação está aqui diante de você.